Você já se perguntou se há um código escondido na Bíblia que, quando ativado com a técnica de Neville Goddard, pode garantir sua vitória na loteria? E se a resposta para todos os seus problemas financeiros já estivesse escrita há milhares de anos, apenas esperando que você a enxergasse com os olhos da fé e da manifestação consciente? Esse vídeo chegou até você por uma razão divina. Não é coincidência. O universo ouviu o seu pedido silencioso. E hoje, talvez pela primeira vez, você vai entender por que ainda não ganhou e como isso está prestes a mudar. Imagine se existisse uma combinação espiritual entre as promessas sagradas da Bíblia e os ensinamentos transformadores de Neville Goddard. Imagine se existisse uma fórmula sagrada para manifestar o bilhete premiado da loteria. E mais do que imaginar, sinta agora mesmo a vibração da vitória se aproximando. Isso não é fantasia, é criação consciente. E se você chegou até aqui é porque o seu eu milionário já começou a despertar. Muitas pessoas ainda acreditam que ganhar na loteria depende de sorte, de acaso, de uma força externa incontrolável. Mas, e se a sorte for apenas o reflexo do seu estado de consciência? E se o verdadeiro segredo não estiver no bilhete, mas dentro de você? Você não atrai o que deseja, você atrai o que vibra, o que sente, o que assume como verdade absoluta no seu coração. Essa é a base da lei da Assunção, revelada por Neville Goddard e confirmada pelas escrituras sagradas que nos ensinam: tudo o que pedirdes, crendo, recebereis. A pergunta é: você está pronto para crer como nunca antes? Está preparado para sair do papel de quem espera para assumir o papel de quem já recebeu? Porque é exatamente isso que vai desbloquear o fluxo da abundância. Ganhar na loteria não é um milagre reservado para poucos. É uma realidade vibracional que pode ser acessada por quem se alinha com as leis espirituais da manifestação. Pessoas comuns estão usando essas chaves espirituais para mudar suas vidas, não porque são especiais, mas porque decidiram acreditar, porque ousaram imaginar, porque se permitiram ver além da realidade física. E é isso que você vai aprender aqui. Como unir os códigos divinos da Bíblia com o poder da imaginação criadora para manifestar o número certo, no momento certo, com o bilhete certo. Esse é o seu chamado. Essa é a sua oportunidade de ativar uma nova linha do tempo, onde a vitória na loteria já é sua. A cada palavra que você ouve, sua vibração começa a mudar. Você sente? É como se algo dentro de você começasse a se lembrar. A lembrar que você nunca foi escasso, que você nasceu para a abundância, que a riqueza é seu direito divino, e que o dinheiro da loteria é apenas uma das formas do universo confirmar o que já é seu, por herança espiritual. Nos próximos minutos, eu vou te guiar por essa revelação. Mas antes, escreva nos comentários: eu estou pronto para receber, está feito. Porque quando você declara, você ativa. Quando você escreve, você manifesta. E quando você acredita, o universo responde. Agora preste muita atenção, porque a partir daqui você vai entender por que o segredo bíblico Place Neville não é só uma teoria, é um portal real para transformar sua realidade financeira e abrir as portas da sua nova vida. Mas antes de revelar como você pode usar esse conhecimento secreto para manifestar o bilhete premiado, eu quero que você faça parte de um ritual coletivo de manifestação. Sim, porque quando você declara com intenção, você ativa uma frequência poderosa que se conecta diretamente com o campo quântico da criação. Então agora mesmo, escreva nos comentários: eu recebo minha vitória. O prêmio já é meu. Gratidão, universo. Não subestime o poder dessa simples ação. O ato de declarar transforma você de espectador em co-criador. Quando você escreve, você está selando energeticamente o seu compromisso com essa nova realidade. É como se você estivesse assinando diante do universo a confirmação de que você está pronto para receber o que já é seu por direito divino. E se você está sentindo essa energia, se algo dentro de você está vibrando diferente agora, é sinal de que você está em ressonância com essa nova linha do tempo. Então fortaleça essa energia com um gesto simples, mas poderoso. Clique no botão de curtir. Isso não é apenas sobre números no YouTube. É sobre você dizer sim para a sua transformação. É um ato simbólico de abertura energética. E claro,
Se esse tipo de conteúdo toca o seu coração, se você sente que nasceu para manifestar uma vida de abundância, liberdade e propósito, então se inscreva agora no canal, porque aqui você não está apenas assistindo vídeos, você está entrando em um templo virtual de manifestação, onde milhares de pessoas estão cocriando vitórias reais todos os dias. Esse é o seu momento. E a partir daqui, vamos mergulhar profundamente na técnica que une o segredo bíblico com a lei da assunção de Neville Goddard. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora pode ser exatamente o que faltava para sua realidade financeira mudar para sempre. A maioria ainda acredita que ganhar na loteria é pura sorte. Mas e se eu te mostrasse que é apenas uma consequência da sua consciência? E se tudo aquilo que você chamou de azar, de má fase, de nunca ter sorte com o jogo, fosse, na verdade, um reflexo direto do que você tem vibrado, sentido e assumido como realidade interior? Está na hora de desconstruir o que você acredita sobre sorte, destino e dinheiro. Porque a verdade é que o universo não responde a tentativas, ele responde a certezas vibracionais. Se você ainda pensa que ganhar na loteria é um evento aleatório reservado a poucos escolhidos, você está vivendo sob um velho paradigma, o da limitação. Esse é o mesmo sistema de crença que nos ensinaram desde pequenos, que precisamos lutar, trabalhar duro, depender de estatísticas e de coincidências externas. Mas Neville Goddard, os ensinamentos bíblicos e a nova ciência da manifestação afirmam o contrário. Eles dizem que tudo, absolutamente tudo, é criado de dentro para fora. Inclusive, e principalmente, os grandes prêmios. Manifestar o prêmio da loteria não é uma questão de desejar com força ou torcer para que o universo tenha piedade de você. É uma questão de consciência assumida. Você não manifesta o que quer, você manifesta o que acredita ser. A loteria não é um milagre raro, é apenas uma das infinitas formas que a realidade usa para refletir o estado interior de quem já se sente próspero, vitorioso e merecedor. O que muda tudo não é o número sorteado, é a frequência que você está emitindo no momento em que pensa, sente e declara: esse prêmio já é meu. Pense comigo, por que algumas pessoas aparentemente comuns conseguem vencer mais de uma vez? Porque certos ganhadores dizem que sentiam que iam ganhar. A resposta está na vibração. Essas pessoas estavam, consciente ou inconscientemente, alinhadas com uma realidade onde a vitória já era verdade. E você também pode fazer isso, se estiver disposto a abandonar a crença limitante de que é só questão de sorte. Essa crença de que tudo depende do acaso mantém você preso à escassez. É como tentar sintonizar uma estação de rádio sem ajustar a frequência certa. Você pode até querer muito ouvir a música, mas se não mudar a sintonia, nunca vai conseguir captar o sinal. Com a manifestação é a mesma coisa. Você precisa ajustar sua consciência para o canal da abundância, e isso começa com a decisão de parar de esperar e começar a lembrar que já é seu. A Bíblia não diz: se você tiver sorte, receberá. Ela diz: tudo o que pedirdes, crendo, recebereis. Crer é assumir. E Neville completa: assuma o sentimento do desejo realizado. Ou seja, torne-se agora a pessoa que já vive a realidade da vitória. Essa união entre a fé bíblica e a consciência criadora de Neville Goddard é a chave que destranca a porta do impossível. O prêmio da loteria não é um objetivo distante, é um reflexo. E você pode se tornar esse reflexo a partir do momento em que quebra o velho padrão mental de escassez e ativa a consciência da abundância divina. Então me diga, você está pronto para sair do ciclo da espera e entrar na frequência da certeza? Está pronto para deixar de lado a ideia de que sorte é algo aleatório e começar a viver como alguém que já foi escolhido? Porque nos próximos minutos eu vou te mostrar exatamente como unir esses dois pilares, a Bíblia e Neville, em uma técnica prática para manifestar o bilhete premiado. A Bíblia diz: tudo o que pedirdes crendo, recebereis. Neville completa: assuma o sentimento do desejo realizado. Agora, pare por um instante e deixe essa combinação penetrar fundo em sua mente. E se esse for o segredo mais poderoso que você já ouviu e que estava escondido à vista de todos? E se o que separa você do prêmio da loteria não for o número certo, mas o estado certo de consciência? Não se trata de sorte, de estatísticas, nem de milagres aleatórios.
Trata-se de um princípio espiritual eterno, um código sagrado que sempre esteve aí, esperando você se alinhar com ele. Durante séculos, mestres espirituais, profetas e estudiosos da mente têm apontado para a mesma direção. Tudo começa dentro. A manifestação da riqueza, o bilhete premiado, a transformação da sua vida, tudo isso é efeito, nunca causa. A causa real está no invisível, no que você acredita, no que você sente, no que você assume como verdade dentro do seu coração. A Bíblia não mente. Ela declara com clareza: crendo, recebereis. E Neville nos mostra exatamente como crer, sentindo que já é real, assumindo o fim como presente, mesmo sem evidência física. Esse é o ponto onde a espiritualidade sagrada e a manifestação consciente se encontram. A fé não é um conceito abstrato, é uma tecnologia divina. E quando você aplica essa tecnologia com consciência e intenção, você se torna co-criador da sua própria realidade. Ganhar na loteria, então, deixa de ser um sonho distante e passa a ser uma consequência espiritual de um estado interno profundo, um reflexo inevitável de uma consciência que já vibra na frequência do já recebi. Neville dizia que o mundo é a projeção da sua consciência, e isso está perfeitamente alinhado com a Bíblia, que ensina que somos feitos à imagem e semelhança do Criador, ou seja, também somos criadores. O problema é que a maioria das pessoas ainda está criando com medo, com dúvida, com escassez. Elas oram pedindo, mas sentem que ainda não têm. E isso quebra completamente o ciclo da manifestação, porque o universo não responde ao desejo vazio, ele responde à certeza vibracional. O que isso significa na prática? Significa que se você deseja ganhar na loteria, o primeiro passo não é comprar o bilhete, é assumir o sentimento de quem já ganhou, é sentir a gratidão, o alívio, a emoção da vitória, como se já estivesse em suas mãos. E mais, é sustentar esse estado mesmo quando a realidade ainda não mostra nada. É isso que ativa a chave secreta, que tantos mestres tentaram revelar. A manifestação acontece quando sua mente e seu coração se unem na certeza do invisível. Você começa a entender agora por que tantos estão usando esses ensinamentos para mudar de vida? Por que tantos relatos de pessoas que, após aplicar esse princípio, viram milagres acontecerem, inclusive nos jogos de azar. Não é mágica, é lei, é princípio universal. E você pode usar esse mesmo princípio hoje, agora, porque o segredo não está fora, ele está dentro de você. E quando você começa a viver esse princípio, quando sua fé bíblica se alinha com a imaginação criadora, ensinada por Neville, a realidade começa a responder, situações se movem, sinais surgem, impulsos surgem, e de repente, o improvável se torna inevitável. E é exatamente isso que vamos aprofundar agora. Como usar esse fundamento espiritual para ativar sua nova realidade e manifestar, com exatidão, o prêmio que já é seu por direito vibracional. Que agora que você já compreende a profundidade espiritual por trás do segredo bíblico e dos ensinamentos de Neville Goddard, é hora de dar o próximo passo. E esse passo é prático. É aqui que tudo começa a se transformar de verdade. Porque saber sem aplicar é como ter um bilhete premiado e nunca conferi-lo. E a técnica que você está prestes a aprender é tão simples quanto poderosa. E se você fizer com seriedade, com intenção e com fé, você pode sentir os primeiros sinais da manifestação ainda hoje. A prática é simples. Você vai escolher um versículo bíblico, um que fale diretamente ao seu coração, que desperte fé, que carregue poder espiritual. E vai unir esse versículo com o sentimento de já ter vencido. Você vai fechar os olhos, respirar fundo e mergulhar nesse estado de criação consciente. A mente precisa sentir que aquilo já aconteceu. Não se trata de uma oração pedindo algo que ainda não veio. É uma declaração emocional de que já está feito. É uma oração carregada de certeza. É gratidão adiantada. É como se você estivesse agradecendo com lágrimas nos olhos, segurando o bilhete premiado nas mãos, vendo os números combinarem com os do sorteio, ouvindo seu nome ser chamado, sentindo seu corpo tremer de alegria. É nesse lugar emocional que a mágica acontece. Você pode usar, por exemplo, o versículo de João 14:13. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho.
Agora imagine unir isso ao sentimento mais profundo de gratidão, como se você estivesse declarando isso já com o dinheiro da loteria na conta, com a mudança de vida acontecendo diante dos seus olhos. Visualize você entrando na agência bancária, o gerente te recebendo de forma diferente, chamando você pelo nome, oferecendo café, e você ali em paz e em gratidão, porque sabe que tudo isso não veio por acaso. Veio porque você entendeu e aplicou o princípio. Você assumiu o sentimento do desejo realizado. Essa é a essência da técnica de Neville. Você não visualiza o desejo acontecendo. Você visualiza a realidade depois do desejo já cumprido. Você não imagina jogando. Você imagina já tendo vencido. O prêmio já está na sua conta. As dívidas já foram pagas. A vida da sua família já foi transformada. E você sente o alívio, a emoção, o silêncio de quem respira pela primeira vez sem o peso da escassez. É esse estado vibracional que cria o ímã da realidade. Você pode praticar isso todos os dias, de preferência antes de dormir. A mente subconsciente está mais receptiva nesse momento. Feche os olhos, repita o versículo escolhido lentamente, com emoção, e construa uma cena onde você vive o resultado. Veja sua casa nova, veja os olhos da sua mãe brilhando ao saber que ela nunca mais precisará trabalhar. Veja seus filhos sorrindo. Veja você mesmo olhando para o céu e dizendo: "Obrigado, meu Deus. Eu sabia que o milagre era real." E mantenha essa imagem. Não duvide. Não olhe para o saldo bancário hoje. Olhe para o saldo espiritual da sua fé, porque o invisível vem antes do visível. Muitas pessoas falham porque tentam visualizar de forma mecânica. Repetem palavras sem emoção, sem intenção, sem envolvimento real. A imaginação criadora exige presença. Você não pode apenas imaginar. Você precisa viver mentalmente aquela cena. Precisa convencer o seu corpo de que aquilo está acontecendo agora. O subconsciente não diferencia imaginação de realidade. Se você repetir essa cena por tempo suficiente, com consistência, sua vibração muda. E quando a vibração muda, a realidade segue. E talvez você pense: "Mas isso é só fantasia." E eu te digo: não, isso é criação. Porque tudo o que existe hoje começou como um pensamento, uma ideia, um sentimento. A casa que você mora, o carro que você deseja, o bilhete premiado que está vindo, tudo isso já existe em potencial. Está apenas esperando que você vibre na frequência certa para colapsar essa realidade no plano físico. E essa frequência começa dentro de você, na sua fé, no seu sentir, na sua imaginação. Você pode usar outras passagens bíblicas se desejar. O importante é que a mensagem te leve ao estado de certeza. Pode ser Marcos 11:24. Tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis, e tê-lo-eis. Ou Salmo 23:1. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Escolha a que ressoar mais forte no seu coração e torne-a seu mantra de manifestação. Transforme ela no gatilho emocional da sua nova realidade. Repita com fé, com intensidade, com intenção clara. Esse versículo será sua chave vibracional. E quanto mais você repete essa prática, mais sinais começam a surgir. Você verá coincidências, sonhos reveladores, números se repetindo, convites inesperados, oportunidades surgindo do nada. Esses são os indícios de que a ponte está se formando. A ponte dos incidentes, como Neville chamava. Pequenos eventos que unidos te levam diretamente até a manifestação final. Mas tudo começa com essa prática, com a imaginação, com a decisão de viver hoje aquilo que você quer ver amanhã. E agora, antes da gente avançar para o próximo passo, eu quero propor algo a você. Se você sente no seu coração que essa prática vai mudar a sua vida, se você sentiu a energia diferente durante essa explicação, escreva nos comentários agora mesmo. Eu vejo meu prêmio nas minhas mãos. Gratidão, gratidão, gratidão. Simples assim. Essas palavras não são só para engajamento, são sementes espirituais. São declarações conscientes. E quanto mais você declara, mais você vibra. E quanto mais você vibra, mais o universo responde. Pode também escrever só a palavra "está feito", se quiser ser direto e ainda assim poderoso. E se você quiser compartilhar o versículo que vai usar, escreva também. Isso pode inspirar outras pessoas. Esse espaço aqui não é só um vídeo, é um campo de manifestação coletiva.
é um templo virtual da fé aplicada. Então, compartilhe, declare, inspire, porque o que vem a seguir é ainda mais profundo. Vamos entender como o seu corpo, sua mente e seu campo energético reagem a tudo isso. Carlos, do interior de Minas Gerais, vivia como muitas pessoas que estão assistindo a este vídeo agora. Trabalhava duro, acordava antes do sol nascer, ia para o serviço com o corpo cansado e o coração apertado. As contas empilhadas em cima da geladeira eram como tijolos invisíveis esmagando os ombros dele todos os dias. Ele já tinha escutado falar sobre a lei da atração, sobre a possibilidade de manifestar a realidade desejada, mas no fundo, ele ainda achava que isso tudo era coisa de internet, que não funcionava com gente como ele. Simples, sem estudo, sem influência. Mas o ponto de virada veio numa noite, enquanto ele rolava pelo celular na cama, tentando esquecer o dia difícil. Um vídeo como este apareceu, e algo dentro dele acendeu. Era como se o conteúdo estivesse falando direto com a alma dele. Ele ouviu a frase: "Você não está tentando ganhar, você está lembrando que já venceu." Aquilo bateu fundo. Ele pausou o vídeo, olhou para o teto e murmurou: "Será que eu posso mesmo?" Naquela noite, ele tomou uma decisão. Pegou a Bíblia antiga da mãe, que ficava na sala coberta de poeira, abriu aleatoriamente e caiu em João 14:13. Sentiu um arrepio. Leu em voz alta: "E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho." Foi como se o universo tivesse dado uma piscada. A partir dali, ele decidiu aplicar exatamente a técnica da imaginação criadora, todos os dias, durante 7 dias. E ele não fez isso de qualquer jeito. Ele se entregou. Ele não apenas visualizou, ele viveu. Todas as noites, deitado na cama com os olhos fechados, ele se via entrando na lotérica, bilhete em mãos, sentindo a emoção de ver os números sorteados combinando com os dele. Ele sentia o calor nas mãos, o suor na testa, a batida acelerada do coração. Ele se via ligando para a mãe, chorando, dizendo que agora eles estavam livres das dívidas, que tudo ia mudar. Ele repetia mentalmente o versículo, com a mesma convicção de quem sabe que está falando direto com Deus. Ele não pedia, ele agradecia como quem já recebeu. No 8º dia, Carlos saiu cedo para o trabalho. Passou em frente à mesma lotérica, onde sempre jogava, e sem pensar, entrou. Comprou o bilhete como quem respira. Já não era ansiedade, não era expectativa. Era quase uma rotina espiritual. Ele não conferiu o bilhete naquela noite. Estava calmo. Sentia como se tudo já estivesse escrito. No dia seguinte, ao ver os números do sorteio na televisão da padaria onde tomava café, ele congelou. Todos os números estavam ali. Todos. Exatamente como ele havia imaginado. O bilhete premiado valia 2,3 milhões de dólares. E naquele momento, no meio de uma manhã qualquer, o mundo de Carlos mudou para sempre. As pessoas perguntaram: "Você teve sorte?" E ele respondia com os olhos cheios d'água: "Foi promessa cumprida." Hoje, ele diz que o dinheiro foi apenas a consequência. O verdadeiro prêmio foi descobrir que ele podia cocriar com Deus, que ele tinha o poder de assumir a realidade que desejava e que não precisava mais viver sob o peso da escassez. Ele usa parte do prêmio para ajudar instituições, apoia projetos na comunidade onde cresceu e ainda faz questão de dizer que a chave de tudo foi entender que a fé não é passiva, ela é criadora. Essa história não é apenas para emocionar você, ela é um espelho, porque no fundo você pode ser o próximo, e talvez a única diferença entre você e o Carlos seja o passo que ele decidiu dar: aplicar. Ele parou de duvidar, parou de apenas sonhar e decidiu viver a realidade que queria, mesmo quando tudo à volta dizia o contrário. E isso é o mais importante. Sua realidade externa nunca vai mudar enquanto sua realidade interna não for reprogramada. E essa reprogramação acontece através do sentimento, da imaginação guiada, da repetição consciente, da fé direcionada com clareza. Cada pessoa que manifesta algo grande na vida começa da mesma forma, sentindo que é possível. E mesmo quando os olhos físicos não veem, a visão interna já contempla a vitória. Esse é o ponto central. Carlos não usou nenhum método mirabolante. Ele não teve acesso a nada fora do alcance de qualquer um. Ele só decidiu colocar em prática, todos os dias,
a técnica da imaginação criadora aliada ao poder espiritual da Bíblia. E quando você une esses dois elementos, o princípio bíblico com a vivência emocional profunda, o universo responde. E não responde com demora, responde com sinais. E depois com movimento. E depois com resultado. Carlos diz que, ao longo daquela semana, começou a ver números repetidos com mais frequência, a sonhar com dinheiro, a sentir impulsos diferentes, a ter pensamentos de vitória do nada. Tudo isso são sinais de que o campo vibracional está sendo ativado. Isso não é superstição, é mecânica energética espiritual. E acontece com todos que entram nesse campo de forma verdadeira. É como se o universo dissesse: sim, você está no caminho certo. Continue. Então eu te pergunto agora, com todo o meu coração, você está disposto a mergulhar nessa prática como o Carlos fez? Está pronto para fazer da sua imaginação um canal de criação consciente em vez de uma fonte de ansiedade e medo? Porque se a sua resposta for sim, você não precisa esperar mais nada. Pode começar hoje, esta noite, com o versículo que tocar sua alma, com a cena que acende seu coração, com a gratidão de quem já venceu, porque tudo já está aí. E você não está assistindo a esse vídeo por acaso. Isso é um chamado, uma lembrança de que o impossível é apenas uma opinião e que a manifestação é uma decisão. Se essa história mexeu com você, escreva nos comentários agora mesmo: eu sou o próximo milagre. Gratidão, Deus. Ou apenas promessa cumprida, se você quiser manter simples, mas poderoso. Você também pode compartilhar o seu nome e sua cidade, como um sinal para o universo de que você está entrando nesse novo ciclo com fé. Escreva, declare e manifeste. Este vídeo é mais que um conteúdo, é um ponto de ativação. E se você sentiu isso, se conectou com essa energia, continue comigo, porque o que vem agora vai aprofundar ainda mais o processo da sua manifestação. A mente humana é uma tecnologia divina. Você pode não enxergar os fios, os botões ou as engrenagens, mas o que acontece dentro de você tem mais poder de criação do que qualquer tecnologia física já inventada. E quando falamos sobre manifestação, quando falamos sobre atrair o prêmio da loteria, quando falamos sobre cocriar uma nova realidade, não estamos apelando apenas à fé ou à espiritualidade. Estamos falando também de ciência, de funcionamento mental, de neurociência, de como o seu subconsciente reage às imagens que você alimenta, aos pensamentos que você repete e, principalmente, às emoções que você decide sentir todos os dias. O subconsciente não distingue o que é real do que é imaginado. E isso, meu amigo, minha amiga, é o maior segredo da manifestação. É por isso que você precisa aprender a usar esse poder com intenção. Quando você imagina com detalhes, com clareza, com sentimento, o seu subconsciente interpreta aquilo como uma experiência real. Ele grava como se tivesse acontecido. Ele começa a criar respostas químicas no corpo, mudanças hormonais e ativa áreas no cérebro que disparam sinais para todo o seu sistema. E esse sistema passa a se comportar como se você já estivesse vivendo aquela realidade. Ou seja, se você se imagina todos os dias como alguém que ganhou na loteria e você se sente verdadeiramente naquele lugar, vibracionalmente falando, o seu subconsciente começa a acreditar que aquilo já aconteceu. Ele não questiona, ele não julga, ele apenas recebe. E quando ele recebe, ele manifesta. Ele busca repetir no mundo físico aquilo que você já validou emocionalmente no mundo interno. É assim que funciona. Sempre funcionou. Mas a maioria das pessoas está usando esse poder contra si mesmas, sem nem perceber, porque o subconsciente também não entende ironia, medo ou desejo vazio. Quando você pensa, eu nunca ganho nada, quando você diz, isso não é para mim, quando você sente raiva, inveja, ansiedade, dúvida, o subconsciente grava isso como verdade. Ele entende que aquela é sua realidade, seu ponto de partida e sua frequência. E então ele faz de tudo para manter você nesse mesmo padrão. É como se o seu corpo ficasse viciado na química da escassez, como um sistema automático que só sabe repetir as mesmas experiências, os mesmos fracassos, os mesmos ciclos. Mas, e aqui está o ponto central, esse ciclo pode ser quebrado. E a chave é a repetição com emoção, a repetição com intenção.
É por isso que quando você repete uma visualização todos os dias, sentindo como se já fosse real, você está reprogramando seu subconsciente. Você está trocando os códigos internos, substituindo a escassez pela abundância, trocando o medo pela confiança, a dúvida pela certeza, a carência pela gratidão. E o seu subconsciente, como um bom servo fiel, vai seguir esse novo comando. É por isso que práticas como scripting, afirmações, visualizações guiadas e meditações noturnas funcionam tão bem. Elas não mudam o mundo lá fora. Elas mudam o operador do sistema. Elas acessam a raiz. E quando a raiz muda, o fruto muda. O subconsciente é o solo fértil. Se você planta semente de vitória, se você rega com fé, emoção e repetição, a colheita é inevitável. A loteria se torna não um acaso, mas uma resposta, uma consequência vibracional. E não pense que isso é esotérico demais. A ciência confirma. Estudos sobre neuroplasticidade mostram que o cérebro se molda de acordo com os estímulos que recebe. Se você treina sua mente para pensar como um milionário, para agir como um vencedor, para sentir como alguém que já conquistou, os caminhos neurais se reorganizam. Você literalmente constrói um novo mapa mental. E esse mapa começa a guiar suas decisões, seus impulsos, sua intuição. Você começa a sentir quando é o momento certo de jogar. Você passa a captar sinais que antes ignorava. Você se torna magnético para experiências alinhadas com o novo padrão que criou internamente. Você já ouviu falar da experiência com atletas que treinam mentalmente? Eles visualizam o movimento, o jogo, a vitória, e os sensores no cérebro mostram que os músculos reagem como se eles estivessem realmente em campo. Isso é real. Isso é cientificamente comprovado. E se funciona com o corpo, funciona com o dinheiro, com a abundância, com a sorte, com a realidade financeira que você deseja. É por isso que você precisa praticar, porque um novo padrão precisa ser reforçado até se tornar dominante. O seu subconsciente tem milhares de arquivos armazenados, histórias que ouviu na infância, traumas financeiros, frases de familiares como "dinheiro é sujo" ou "isso não é pra gente como a gente". Tudo isso ainda pode estar rodando em segundo plano, sabotando sua manifestação. Mas a boa notícia é, isso tudo pode ser ressignificado. E você faz isso criando um novo conjunto de crenças, um novo sistema vibracional, uma nova identidade energética. E identidade é tudo. Você não manifesta o que quer, você manifesta quem é. Quando você se torna, internamente, uma pessoa próspera, grata, confiante, merecedora. O universo apenas confirma. Ele não julga, ele espelha. A realidade externa nada mais é do que o reflexo do seu mundo interior. Isso é física quântica, isso é espiritualidade, isso é neurociência, tudo dizendo a mesma coisa, apenas com linguagens diferentes. Você está entendendo agora por que não basta apenas jogar na loteria? Não basta apenas torcer. Não basta só assistir a vídeos esperando que algo mude magicamente. Você precisa mudar a si mesmo, mudar o que sente, o que pensa, o que repete internamente. Precisa assumir a postura vibracional daquele que já tem, mesmo quando o mundo externo ainda não mostra nada. Porque o que muda primeiro é o invisível. E o invisível é moldado pelo seu subconsciente. E agora que você já sabe disso, a sua responsabilidade também aumenta. Porque não dá mais para se esconder atrás da dúvida. Não dá mais para culpar a sorte. Você sabe que pode criar. Você sabe que pode ativar o poder da mente aliada à fé. Você sabe que pode reescrever o seu destino. E o que vem agora vai te ajudar a perceber como os sinais estão à sua volta. Como o universo já está respondendo. Como a ponte até o seu prêmio já começou a se formar. Se você está pronto para usar esse poder a seu favor, se tudo o que falei até aqui está vibrando dentro de você como uma verdade que só precisava ser lembrada, escreva nos comentários. Minha mente está pronta. Minha realidade está mudando. Você também pode deixar um simples subconsciente ativado ou compartilhar como você tem praticado suas visualizações. Essas palavras, essas declarações, criam um campo coletivo de manifestação. E isso aqui é mais que um vídeo. É uma corrente de energia consciente. Então escreve, declara, fortalece, porque o que vem a seguir
é exatamente o que vai confirmar que a manifestação já começou. Se você duvidar, já quebrou a energia. Esse é o ponto mais delicado de todo o processo de manifestação, e talvez o que mais impede as pessoas de receberem o prêmio da loteria ou qualquer outra abundância financeira que desejam. O erro mais comum é justamente este: pedir como se ainda não tivesse, implorar como se fosse um mendigo diante do universo, colocar-se na posição de quem falta, de quem carece, de quem espera. E aqui está a grande revelação. Quando você vibra na falta, você só atrai mais falta. Quando você vibra no desejo vazio, você continua reforçando para o subconsciente e para o campo quântico que ainda não tem, e o universo, que responde apenas à vibração, continua trazendo situações que confirmam essa ausência. É exatamente por isso que muitas pessoas oram, fazem visualizações, repetem mantras, mas não veem resultado, porque no fundo continuam se conectando com a escassez. Elas rezam dizendo: Senhor, me dá, mas o sentimento é: Senhor, eu ainda não tenho. Elas fazem scripting escrevendo: eu vou ganhar na loteria, mas o subconsciente traduz como: eu ainda não ganhei. E o subconsciente não distingue ironia, como já falei antes. Ele recebe a mensagem crua, direta, e a transforma em realidade externa. Por isso, o segredo não é pedir como se fosse futuro. O segredo é agradecer como se já fosse presente. E aqui está a diferença que muda tudo. Quando você agradece como se já tivesse recebido, você muda sua vibração instantaneamente. Você sai da frequência da falta e entra na frequência da abundância. Agradecer é assumir, é declarar com energia, com convicção, com emoção: já é meu, eu já recebi. Isso cria uma ponte direta com o campo das infinitas possibilidades. É como se você dissesse ao universo: eu confio, eu já celebro, eu já vivo. E essa postura vibracional é irresistível. A realidade se curva diante dessa certeza, mas a maioria das pessoas quebra esse processo porque não entende a responsabilidade envolvida. Quando você duvida, você cria um novo estado de consciência, o de que talvez não aconteça. E isso também é uma suposição, uma imaginação criadora, só que voltada para o fracasso. E adivinha? O subconsciente vai trabalhar para materializar isso, porque o universo não distingue entre quero que aconteça e tenho medo que não aconteça. Ele só responde àquilo que você sente como verdade. É por isso que tantos ficam presos em ciclos intermináveis de tentativa e frustração. Esse é o alerta mais importante. Você não pode brincar com a sua energia. Você precisa decidir de qual lado está. Ou você assume a vitória como já realizada, ou continua vivendo na espera eterna. Não existe meio termo. O erro fatal é visualizar 2 vezes e depois voltar para a sensação de derrota. É declarar um versículo de fé e minutos depois reclamar que nada acontece. É agradecer de manhã e à noite já dizer: isso não funciona comigo. Esses movimentos contraditórios anulam todo o seu trabalho vibracional. É como plantar uma semente e cavar o solo no dia seguinte para ver se ela já cresceu. Você mata a possibilidade antes mesmo dela germinar. E aqui entra outro ponto crucial: consistência. A energia se acumula com a prática diária. Não adianta fazer uma visualização hoje e esquecer por semanas. Não adianta repetir afirmações sem emoção. É preciso criar um estado constante, uma identidade energética estável. Você não joga um papel de vencedor. Você se torna o vencedor. E essa constância é o que molda o subconsciente, é o que solidifica o campo, é o que transforma possibilidades em inevitáveis. O segredo, portanto, não é apenas acreditar, é sustentar a crença. É viver como se já fosse real. É agradecer de forma tão intensa que as lágrimas vêm aos olhos. É levantar-se da cama de manhã já sentindo que a vida mudou, já agindo como alguém que venceu, já carregando o corpo com a leveza da vitória. Esse é o estado vibracional que cria milagres. Esse é o estado que abre as portas para a manifestação do prêmio da loteria, porque o universo não pode resistir a uma consciência que vibra certeza. Agora preste atenção, porque esse alerta é também uma convocação.
Você precisa se observar, precisa vigiar seus pensamentos, precisa estar atento às pequenas dúvidas, às frases automáticas, às reclamações que saem sem perceber. Cada vez que você diz, "Isso não é para mim", você joga contra si mesmo. Cada vez que você pensa, "E se não funcionar", você já plantou a semente do fracasso. Então vigie. Escolha palavras de poder. Escolha afirmações de abundância. Substitua os pensamentos de escassez por declarações de gratidão. Isso não é apenas positivo, é estratégico, é inteligente. É a forma correta de usar a mente. E lembre-se, a dúvida é um luxo que você não pode se permitir, porque cada dúvida é um atraso. Cada dúvida é uma interrupção. Cada dúvida é uma força que rouba a energia da sua manifestação. E se você está aqui assistindo a este vídeo, é porque já decidiu que está pronto para parar de duvidar. É porque o universo te trouxe até aqui para ouvir exatamente isso. Você não pode mais vibrar na escassez. Você não pode mais reforçar a ausência. O seu novo estado é a gratidão. O seu novo estado é a certeza. O seu novo estado é a vitória assumida. E é isso que eu quero que você declare agora. Nos comentários escreva: "Eu agradeço porque já recebi". Essas palavras ativam o seu subconsciente. Elas selam sua energia. Elas criam um compromisso público com a sua nova identidade. Se quiser ser ainda mais ousado, escreva também: "A loteria já é minha realidade. Gratidão, Deus". Cada letra digitada é um reforço vibracional. Cada comentário é uma afirmação coletiva que fortalece não só a sua fé, mas a fé de todos que estão aqui nesse campo de energia junto com você. Porque isso não é apenas um vídeo, é um portal, é um lugar de ativação. Então declare, escreva, compartilhe e se prepare, porque o que vem a seguir vai mostrar como o universo confirma suas declarações através dos sinais que começam a surgir. Ver números repetidos, sonhar com dinheiro, sentir um impulso súbito de entrar numa lotérica, cruzar o caminho com uma propaganda de sorteio, justamente no momento em que você estava pensando em abundância. Tudo isso são sinais. Pequenos fios invisíveis que vão se entrelaçando até formar a ponte que leva você ao destino que já foi declarado. Neville Goddard chamava isso de ponte dos incidentes. A Bíblia chamaria de providência divina. E você pode escolher o nome que quiser: destino, sincronicidade, manifestação, alinhamento. O que importa é que quando você está vibrando na certeza, o universo começa a mover peças de xadrez que antes pareciam imóveis. Esses sinais não são coincidência, não são acasos aleatórios. São respostas vibracionais, são reflexos externos do que já mudou dentro de você. E aqui está o detalhe mais importante: quem duvida não percebe, mas quem crê reconhece. É por isso que tantas pessoas deixam escapar a chance de seguir o fluxo da manifestação. Elas olham para um número repetido no relógio, como 11, 11 ou 22, 22, e dizem coisa boba. Elas têm um sonho em que estão recebendo dinheiro e acordam pensando apenas mais um devaneio. Elas sentem vontade de jogar em um dia específico e ignoram. E quando fazem isso, estão desprezando a ponte que já começou a ser construída. O processo de manifestação não acontece de repente do nada. Ele se desenrola em etapas, como uma corrente de eventos aparentemente pequenos, mas que somados levam você até o momento final. Imagine que você está andando numa estrada. A cada passo, sinais surgem à sua frente. Placas, setas, luzes piscando. Se você ignora, você se perde. Mas se você segue, chega exatamente onde deveria. Esse é o papel dos sinais. Eles são confirmações de que sua vibração já está sendo espelhada no mundo físico. Eles são respostas do invisível que dizem: continue, você está no caminho. E a grande diferença entre quem manifesta e quem não manifesta está justamente na atenção. Quem tem olhos espirituais percebe o detalhe. O universo não grita, ele sussurra. E quem aprendeu a ouvir esses sussurros sabe que cada coincidência carrega uma mensagem. Quando você começa a alinhar sua mente subconsciente com a certeza da vitória, quando você pratica a imaginação criadora e vibra na gratidão antecipada, a realidade responde com pequenos empurrões.
É o amigo que te liga para convidar para um bolão justo na semana em que você fez sua prática. É o sonho com os números que parecem aleatórios, mas se repetem depois na vida real. É o impulso de parar numa lotérica diferente da habitual e, sem perceber, comprar o bilhete que será premiado. Essas não são casualidades. São as engrenagens invisíveis do plano espiritual se movendo em seu favor. A Bíblia já dizia: a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Os sinais são exatamente essa prova. São como o bilhete de confirmação enviado pelo céu, dizendo que seu pedido já foi recebido e que a entrega está a caminho. Só que você precisa aprender a reconhecer, respeitar e agir de acordo com esses sinais, porque eles não aparecem para ocupar espaço. Eles aparecem para guiar. Um erro comum é achar que os sinais são apenas decorações espirituais. Não, eles são instruções. Quando você sente o impulso de jogar, é porque sua intuição, a voz do seu eu interior conectado ao divino, está te guiando. Quando você sonha repetidamente com dinheiro chegando, é o subconsciente mostrando que já recebeu a mensagem. Quando números se repetem em placas de carro, relógios, contas, é o universo dizendo: estamos alinhados, continue acreditando. E aqui está a parte mais bonita. Quanto mais você reconhece, mais sinais aparecem. É um ciclo de confirmação. É como se o universo dissesse: você está ouvindo? Então eu falo mais alto. Mas atenção, sinais não significam que você deve cair na ansiedade. Eles não são um convite para pressa, são um convite para confiança. Se você sonha com dinheiro, não acorde esperando que esteja na sua conta no dia seguinte. Se você vê números repetidos, não precisa sair correndo. O papel dos sinais é manter você vibrando na certeza. É como se fossem faíscas no caminho, iluminando para que você não se perca na dúvida. Cada vez que você reconhece e agradece por um sinal, você fortalece sua conexão com o campo espiritual. Imagine que você pediu um pacote online. Depois de alguns dias, o aplicativo mostra: saiu para entrega. Você não recebeu ainda, mas já sabe que está a caminho. Você relaxa, você se prepara. Os sinais da manifestação são exatamente isso: notificações espirituais de que sua vitória já saiu do depósito do universo e está a caminho da sua porta. Se você entende isso, você não entra mais em desespero. Você não duvida. Você celebra o processo. E eu quero que você preste atenção a partir de hoje. Observe seus sonhos. Observe os números que aparecem. Observe os convites, as coincidências, os impulsos. Escreva num caderno os sinais que sentir. Você vai se surpreender com a frequência. O céu fala todos os dias, mas só ouve quem tem ouvidos atentos. E quanto mais você registra, mais vai perceber o desenho da ponte se formando. Agora, eu quero propor algo muito especial. Se nos últimos dias você já percebeu algum sinal, seja um número repetido, um sonho, uma coincidência estranha, ou até mesmo o impulso de clicar neste vídeo agora, escreva nos comentários. O céu já está me guiando. Se quiser compartilhar detalhes, escreva também qual sinal recebeu, porque isso vai fortalecer não só a sua fé, mas também a de outras pessoas que estão aqui vibrando junto. E se ainda não percebeu sinais, declare assim mesmo: eu reconheço os sinais do universo. Gratidão. Essa declaração é poderosa, porque quando você escreve, você não apenas comenta, você ativa. Você dá ao subconsciente a ordem de abrir os olhos espirituais. Faça isso agora, porque no próximo passo, eu vou mostrar como transformar esses sinais em prática consciente, como agir quando eles aparecem e como permitir que essa ponte leve você diretamente ao bilhete premiado que já é seu por herança divina. Hoje é o momento de você experimentar de forma prática o poder da manifestação aplicada diretamente à sua vida financeira e, mais especificamente, a conquista do prêmio da loteria. Até aqui, falamos sobre os princípios, sobre o funcionamento do subconsciente, sobre os sinais que confirmam que o céu já está te guiando. Mas agora, eu quero que você viva a experiência no seu corpo, no seu coração e na sua mente. Porque não adianta apenas entender intelectualmente, é preciso sentir, praticar e se entregar ao processo. É nesse ponto que a teoria se transforma em energia e a energia se transforma em realidade. Hoje, antes de dormir,
você vai realizar um ritual simples, mas extremamente poderoso. Primeiro, escolha um ambiente tranquilo, onde ninguém vai te interromper. Apague as luzes, desligue o celular, crie um espaço sagrado para esse momento. Sente-se ou deite-se confortavelmente. Respire fundo algumas vezes, até sentir seu corpo relaxar. Esse é o sinal para a sua mente que agora você está pronto para entrar em um estado de criação consciente. Pegue a Bíblia, abra no Salmo 23 e leia em voz alta com fé e com intenção. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não apenas leia mecanicamente, deixe cada palavra penetrar no seu coração. Imagine que esse versículo está sendo escrito em letras de luz dentro da sua mente. Sinta que essa promessa não é um texto antigo, mas uma verdade viva, presente, ativa, que está se manifestando agora em sua vida. Ao repetir, nada me faltará, visualize como seria viver sem falta alguma. Como seria a sensação de nunca mais olhar para as contas com medo, nunca mais sentir aperto no coração por falta de dinheiro. Imagine a sensação de abundância fluindo livremente. Depois de ler o Salmo, feche os olhos e visualize o bilhete premiado em suas mãos. Veja os números alinhados. Veja o resultado sendo anunciado na televisão ou no aplicativo da loteria, e você conferindo, número por número, até perceber que todos batem com o seu bilhete. Permita-se sentir o choque inicial, aquele frio na barriga, a respiração acelerada, as mãos tremendo de emoção. Depois, sinta a explosão de gratidão, de alegria, de vitória. Imagine-se ligando para sua família, compartilhando a notícia. Veja o rosto das pessoas que você ama iluminado de felicidade. Viva a cena com todos os sentidos. Veja, ouça, sinta, toque, até mesmo imagine o cheiro do papel do bilhete em suas mãos. Nesse momento, declare em voz alta: eu já ganhei. Obrigado, Deus. Repita quantas vezes sentir necessário. Cada repetição aprofunda a crença, solidifica a emoção, grava no subconsciente a nova realidade. Não é um pedido, não é uma súplica, é uma celebração antecipada. É você assumindo a postura vibracional de quem já recebeu. Esse exercício antes de dormir é extremamente eficaz, porque nesse momento o subconsciente está mais aberto, mais receptivo. Tudo o que você sentir antes de adormecer será processado como uma verdade durante toda a noite. É como se você estivesse programando seu sistema interno para manifestar no plano físico o que já foi declarado no espiritual. Se você repetir isso por 7 noites seguidas, vai perceber uma mudança drástica na sua energia, nos seus sonhos, nos sinais ao seu redor. E eu quero que você transforme esse ritual em um compromisso coletivo, porque quando milhares de pessoas fazem isso juntas, a energia se multiplica. É como um campo magnético de vitória que cresce a cada nova declaração. Por isso, escreva nos comentários: está feito, a loteria é minha herança divina. Essas palavras são mais do que uma frase. Elas são um selo energético. Elas confirmam ao seu subconsciente e ao universo que você assumiu a identidade de vencedor. Se quiser reforçar ainda mais, escreva também: eu já ganhei, obrigado, Deus. Essa declaração é poderosa, porque une gratidão e certeza em uma única vibração. E se você quiser personalizar, escreva o valor que deseja manifestar. Por exemplo, eu já ganhei 10 milhões, obrigado, Deus, está feito. Essa personalização fortalece ainda mais a imagem interna, porque dá um corpo específico ao desejo realizado. E não se preocupe se no início parecer estranho. É normal que a mente racional queira questionar, duvidar, resistir. Mas lembre-se, o subconsciente não diferencia real de imaginado. Se você sentir como real, ele grava como real. E se ele grava como real, a realidade externa inevitavelmente vai se ajustar. Esse é o poder da prática. Esse é o poder da consistência. Esse é o poder da imaginação criadora unida à fé. Eu quero que você trate esse exercício como um momento sagrado, um encontro entre você e a promessa divina. Não é apenas sobre dinheiro. É sobre provar a si mesmo que você pode cocriar, que você pode acessar sua herança espiritual, que você pode viver como alguém escolhido para prosperar. É sobre ativar a confiança, a esperança e a certeza de que o universo já conspirou a seu favor.
E agora eu quero que você me diga nos comentários: eu declaro, está feito. Escreva isso com fé. Escreva isso como quem está registrando sua vitória no livro da vida. Você também pode escrever apenas a palavra gratidão, mas sinta que ela carrega em si o peso de uma vitória já conquistada. Cada comentário não é apenas interação, é uma energia viva, uma semente plantada no campo coletivo. E eu quero que você plante a sua semente hoje, porque no próximo passo vamos elevar ainda mais esse processo, levando você para um estado de consciência tão profundo que será impossível não sentir a manifestação acontecendo dentro de você. Você não está apenas jogando. Quando pega um bilhete de loteria nas mãos, quando mentaliza os números, quando declara em voz alta o seu versículo de poder, você não está comprando um pedaço de papel. Você está se alinhando com a promessa divina. Cada repetição, cada visualização, cada declaração de gratidão é uma afirmação direta para o universo de que você já entendeu a verdade maior. A vitória não é algo que está lá fora, esperando um acaso para acontecer. A vitória já foi escrita, já foi conquistada, já está vibrando dentro de você. A Bíblia e Neville não mentem. Tudo o que pedirdes crendo, recebereis. E assuma o sentimento do desejo realizado. Essas duas chaves não se contradizem, elas se completam. Elas são o mapa e a bússola que guiam você até a realização plena. Pense nisso. Você não está tentando convencer Deus, nem tentando comprar sorte. Você está lembrando quem você é. Você é filho do Criador, herdeiro da abundância, portador da promessa. E quando se lembra disso, quando deixa essa verdade penetrar até os ossos, você não joga na loteria como alguém que tenta a sorte. Você joga como alguém que manifesta. Como alguém que já se vê do outro lado, celebrando, agradecendo, transbordando. É isso que eleva sua consciência. É isso que muda tudo. E nesse momento, eu quero que você sinta profundamente o peso dessas palavras. Você já venceu. Não é amanhã, não é daqui a 1 ano, não é se tudo der certo. É agora. A vitória já está em sua vibração, já está no seu campo energético, já foi registrada nos céus. O que falta é apenas o tempo do mundo físico se alinhar com a eternidade da sua consciência. Mas dentro de você, a manifestação já aconteceu. Quando você entende isso, você deixa de viver como quem pede e passa a viver como quem agradece. Deixa de viver como quem espera e passa a viver como quem já celebra. A vida se torna mais leve, a ansiedade desaparece, a fé se torna prazerosa, porque você não carrega mais o peso da dúvida. Você simplesmente caminha na certeza. Esse é o estado que multiplica milagres. Esse é o estado que atrai sinais, oportunidades e confirmações. Esse é o estado do verdadeiro manifestador. E aqui está o convite. Não permita que essa energia pare quando o vídeo acabar. Continue vivendo assim. Continue declarando. Continue agradecendo. Continue se alinhando todos os dias com a promessa divina. Porque cada dia que você sustenta esse estado, mais rápido o universo responde. A ponte dos incidentes se torna mais curta, os sinais se tornam mais claros, a vitória se torna inevitável. Agora eu quero pedir algo muito especial a você, que chegou até aqui, até esse momento final. Primeiro, deixe seu like, não apenas como um gesto mecânico, mas como um símbolo da sua afirmação. Eu recebo essa mensagem, eu estou alinhado com essa energia. Cada like aqui é uma declaração vibracional, e juntos criamos um campo coletivo ainda mais forte. Segundo, inscreva-se no canal Neville Goddard Lectures, porque este espaço não é apenas um canal do YouTube, é um templo virtual de manifestação. Aqui você encontra ensinamentos, práticas, meditações e revelações que vão fortalecer a sua fé e aprofundar ainda mais a sua conexão com os princípios de Neville e da Bíblia. Se você quer continuar nesse caminho de transformação, de vitória e de abundância, a sua próxima decisão deve ser se inscrever agora e ativar as notificações para não perder nenhuma prática poderosa. E para marcar sua presença, eu quero que você comente aqui embaixo: eu já venci. Está feito. Essa frase é a sua senha espiritual. É a sua declaração pública de vitória. Quando você escreve isso, você não apenas participa, você ativa. Você dá o comando ao subconsciente
de que essa é a sua nova identidade: vencedor, herdeiro da abundância, manifestador consciente. E por último, eu quero te fazer um convite. Não saia do vídeo ainda. O próximo conteúdo já está aparecendo aqui na tela e ele vai aprofundar ainda mais o que você acabou de aprender. Vai te mostrar outros caminhos práticos para acelerar sua manifestação, abrir ainda mais sua consciência e manter você nesse estado vibracional de vitória. Clique agora. Continue essa jornada, porque cada minuto nessa energia é um passo a mais em direção à sua realidade milionária. Deixe o like, inscreva-se no canal, escreva nos comentários "Eu já venci", está feito, e vá direto para o próximo vídeo, porque a sua manifestação já começou. E cada passo a partir daqui é apenas a confirmação da promessa divina que já está se cumprindo em sua vida.